acaba de chegar aqui, o pedido da defesa, inclusive, que já foi entregue, da defesa de Fernando Collor de Mello, para que ele fique em prisão domiciliar. Lembrando só a atualização do caso, o caso Collor está, neste momento, parado também no tribunal virtual por um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. Ele pediu vista desse processo, já estava aí com 3 votos a 0 para que ele permanecesse preso, né? Determinação ontem, na verdade 4-0 já, subiu aqui, apesar do pedido de vistas. Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, que está 4-0 contra Collor, ou seja, 4-0 a favor da manutenção da prisão de Fernando Collor de Mello, que foi determinada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Qual é a novidade em relação a esse caso? A defesa de Collor de Mello pede que ele tenha prisão domiciliar. A defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente seja colocado em regime de prisão domiciliar. O que eles alegam? Eles alegam que o ex-presidente tem Parkinson, bipolaridade e apneia do sono grave para justificar necessidade domiciliar. Faz sentido, o ministro Barroso, quer dizer, Parkinson, bipolaridade e apneia do sono grave para que ele fique em prisão domiciliar? Veja, Fabiola, se realmente ele tiver tudo isso, se estiver provado, se uma perícia, inclusive, demonstrar isso, é justo que ele fique numa prisão domiciliar. Eu acho que, independentemente dos crimes que uma pessoa comete, o princípio da dignidade humana deve fazer com que pessoas que tenham esse tipo de situação devam ser tratadas com a devida dignidade no cumprimento da sua pena. Agora, resta saber se tudo isso é verdade. Se ele tem esse Parkinson nesse estado avançado, se ele tem esta bipolaridade a ponto de comprometer efetivamente a sua permanência numa unidade prisional. Então, tudo isso tem que ser analisado e talvez até objeto de uma perícia a ser designada pelo Supremo Tribunal Federal. A priori, o argumento é consistente, mas precisa ver se as provas também o são. Porque se forem meros subterfúgios, isso não pode ser aplicado, não pode ser seguido, porque a lei é igual para todos e, como tal, deverá ser seguida. Curioso, né, que as pessoas ficam doentes assim, Então, diante subitamente. disso, Ainda outro dia estava o Collor na posse do Lewandowski, lá no Palácio do Planalto. Depois foi a posse do Dino no Supremo, né? Estava bastante bem ali naquela época. Pois por isso que eu te falo. Eu queria colocar uma coisa diante disso, dessa notícia que a Fabíola deu. Bipolaridade, isso é um fato histórico. Ele foi o primeiro presidente da história da República reconhecidamente bipolar. Bipolar reconhecido pela defesa dele. Então, nós tivemos no Brasil um presidente bipolar. É isso que os advogados estão revelando. Pelo jeito é sim, viu? Ou seja, nós temos aí... Porque a bipolaridade ela já devia existir quando ele era presidente da República, imagino eu. Né? Claro, claro. Então, portanto, nós temos um episódio de um presidente bipolar. Talvez isso explicasse algumas coisas que aconteceram no seu governo. É uma revelação histórica. É uma revelação histórica. É uma revelação integramente com você, Thales. É uma revelação. Não, e a Ministro, eu queria aproveitar a sua presença para tirar uma dúvida político-jurídica. O Lula, candidato contra o Collor, numa disputa presidencial renhida, chamou o Collor de corrupto. Depois que o Collor foi afastado por impeachment, o Lula disse, olha, ao invés de construir um governo, ele construiu uma quadrilha. Me dá até pena, porque deve haver um sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. Foi o que disse o Lula. O Lula, durante o seu mandato, entregou a BR Distribuidora a esse ladrão débil mental, que era o conceito que ele tinha do Collor. Hoje, olhando em retrospectiva, não foi um erro grave demais ter confiado um braço da Petrobras ao Collor? Quer dizer, deu no que deu aí, um desvio de 20 milhões. E eu lhe pergunto se o presidente não estaria incorrendo em erros semelhantes agora, no seu terceiro mandato, porque ele demorou a demitir o Juscelino Filho, que estava no Ministério das Comunicações, já indiciado por lavagem de dinheiro, corrupção pela Polícia Federal, e ficou no cargo até ser denunciado ao Supremo. Acha que a política, por vezes, ignora o que é óbvio e acaba dando nesse tipo de fenômeno, que é a reincidência, a reiteração de comportamentos que são
aparentemente inadmissíveis na política? Olha, Josias, a política tem um binômio perverso, que é o óbvio e o necessário. Claro, porque nem sempre você tem convicções de uma certa realidade. Eu não quero aqui lembrar lá o Max Weber, a ética da responsabilidade, a ética das convicções, mas há momentos em que você sabe que para governar você precisa ter maioria. E para ter maioria, às vezes você tem que pura e simplesmente agir de uma forma nos limites estreitos daquilo que você pode fazer. Ou seja, a política é a arte do que eu posso fazer, não do que eu quero fazer. Então, essa dimensão a gente só tem quando a gente está lá sentadinho naquela cadeira e com a caneta na mão. E você fala, puxa vida, olha, esse realmente não seria o ideal, mas se eu não fizer isso, o meu governo deixa de ser o ideal. Então, eu tenho que sopesar isso. Às vezes a gente erra no sopesar, mas isso são os dados que só quem está governando tem. Né? Eu posso citar até um exemplo recente. O Bolsonaro tinha lá aquela aversão ao centrão, né? Se gritar, pega ladrão, tá todo mundo correndo, dizia lá cantava lá o general Helena, etc. Num dado momento, ele percebeu que ele ia cair, que ele ia ter impeachment no episódio da pandemia. Então, ele simplesmente se curvou ao centrão, delegou praticamente o governo ao Congresso Nacional e depois veio até para um partido do centrão, que é o PL. Ou seja, a dinâmica política ela é muito perversa, às vezes, para quem governa. A necessidade daquilo que é óbvio para você pode ser superada pela necessidade da estabilidade de um governo. E esse é um desafio que qualquer governante teve e tem. Lula teve na época, tem hoje.